E aí, pessoal? Estamos chegando aqui antes do almoço. Eu tô acostumando a fazer periscope antes do almoço, né? Bacana isso, né? Já cria uma rotina, né? Olá, olá Camila. Olá, Solange. Tudo bom, pessoal? Bacana? Amanda, Alcione. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Flávio, bem-vindo, Flávio. Bem-vindos, pessoal. E aí, tudo bom? Quero contar uma coisa pra vocês. Como que eu vendi um livro que não existia? Como assim, né? Eu quero falar sobre pontos de virada hoje. Vou falar 10 minutinhos, tá? Só antes de sair pro almoço. Que é o seguinte. O primeiro ponto de virada, ele geralmente, na sua vida, ele é mental. Ok? O segundo ponto de virada, ele é braçal. Guarda isso. O primeiro ponto de virada é mental, o segundo ponto de virada é braçal. E o que eu quero dizer com isso? Que eu já contei pra você o primeiro ponto de virada que eu tive, que foi a decisão de ter sucesso. Quando eu estava atrás da banca de jornal, vendo lá os cartazes de Precisa-se, de auxiliar de cozinha, de assistente de pedreiro, e eu olhei para aquilo e falei, cara, não é isso, não é isso. E aí eu fui pra praça e tal, eu já contei essa história, e ali eu decidi ter sucesso, decidi não parar mais. E aí montei o cursinho quebrou, fiquei lá 5 anos tentando me reerguer, e aí eu tive o segundo ponto de virada. O segundo ponto de virada foi eu ter escrito o livro, o Google Marketing, que hoje tem o título de 8 P's do marketing digital e que ainda vende pra caramba e tal, e eu não faço nada por ele, ele continua vendendo. Agora, por que essa lição é muito importante para você? Como que eu vendi esse livro? Como que eu escrevi o livro? Eu tenho uma frase, escreve essa frase, eu gosto muito de frases que elas resumem um conhecimento. Escreve essa frase aí, escreve em qualquer lugar, anota na mente, anota num papel, qualquer coisa. Chute a bola e corra atrás dela. É isso que você vai fazer. Você vai chutar a bola e depois você vai correr atrás da bola que você chutou. E o segundo ponto de virada, que foi escrever o livro, aconteceu da seguinte maneira. Primeiro, eu não tinha um livro, eu tinha uma ideia de um livro. Por quê? Porque quando eu fui montar a agência, o que eu fiz? Eu comecei a dar palestras beneficentes. Se você quiser essa história, eu contei ela no Quero Montar uma Agência e Agora, que é o podcast meu que está lá no SoundCloud. Quero montar uma agência e agora. Eu não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma de montar uma agência, e aí eu resolvi montar uma agência fazendo palestras beneficentes gratuitas. Na verdade, beneficentes, né? Com 1 quilo de alimento não perecível. E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar essas palestras e eu comecei a dar várias vezes a mesma palestra, uma vez por mês. Dá uma olhada nessa estratégia que eu usei, porque ela é muito legal e ela dá muito certo, tá? Ainda hoje dá muito certo, lógico, evento sempre vai dar certo. E isso aí tá lá no podcast Quero Montar uma Agência e Agora, lá no SoundCloud. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar palestras e eu dei a mesma palestra. Eu não tinha autoridade nenhuma, nada. Eu simplesmente peguei as páginas amarelas, peguei 2 estagiárias não remuneradas e falei para elas, liga para todos os empresários daqui, dessas páginas amarelas, do A até o Z, convida eles para uma palestra beneficente sobre marketing digital. E pronto, e acabou. E na primeira palestra a gente conseguiu colocar 15 pessoas com 1 quilo de alimento não perecível. E aí eu fui lá e dei uma palestra sobre marketing digital. Pronto. 1 hora de palestra, no final tinha um call to action, que era, olha, se você quiser 1 hora de consultoria, deixa o seu cartão com a minha secretária, que era uma das estagiárias, e você vai ter 1 hora de consultoria, que era na agência, que na verdade não existia ainda, que era a recepção da sala de um amigo meu. E eu atendi as pessoas lá. E o André Giuliano Bovolon, grande amigo meu. Alguém conhece o André Giuliano Bovolon aí? Um camarada muito especial. Ele que possibilitou o início dessa minha jornada da agência, no caso. Então, com isso daí, o que aconteceu? O terceiro vídeo sai amanhã.
Não, quinta-feira, é amanhã, é amanhã. Então, o que aconteceu com isso? Eu consegui ter a primeira palestra, fiz o call to action, tive lá umas 5, 6, 7 consultorias gratuitas de 1 hora, e no final as pessoas perguntavam o seguinte: mas Conrado, você faz isso que você falou para eu fazer? Eu falei, faço, tenho uma agência, inclusive, e aí eu botava o orçamento e fechei alguns clientes. E eu fiz isso 26 vezes, 26 meses, uma vez por mês, dando uma palestra. Basicamente, toda a divulgação da agência era em palestras. A gente não fazia mais nada. Chegava, montava a palestra, ia lá, convidava todo mundo e fazia a palestra. Ok? Então, dá uma olhada, se você está querendo montar um negócio sem dinheiro, sem nada, dá uma olhada nessa estratégia que está lá no Quero Montar uma Agência e Agora, ok? E aí eu conto detalhadamente como que eu fiz. É uma estratégia muito poderosa essa, tá? Muito poderosa mesmo. E é evento, é só você chegar na frente das pessoas e começar a falar aquele seu conteúdo, ok? Legal. E então, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz que realmente na época que você tinha PubliWeb, foi antes, né? Foi para montar a PubliWeb que eu fiz isso. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu estava lá na minha... Então, o que eu fiz? Eu chutei a bola e depois corri atrás dela. Eu montei a palestra, avisei para todo mundo que ia ter palestra, convidei, de repente tinham lá 15 empresários dentro do evento, né, que foi no mezanino do France Café, que eu troquei serviço com a dona da franquia do France Café, tá? Essa história tá lá, e aí eu fui lá, dei a palestra, fiz o call to action e fechei alguns clientes a partir dali e por aí vai. E aí a agência começou a crescer. Legal. Só que aí, quando eu estava lá pela 10ª palestra, a mesma palestra, né, a mesma, 10 vezes, eu pensei o seguinte, cara, eu acho que eu posso escrever um livro. Eu posso escrever um livro. Porque eu posso fazer o quê? Eu posso pegar os slides da palestra e começar a escrever tudo aquilo que eu falo naquela parte de anotações dos slides. Então eu peguei o primeiro slide era, sei lá, eu nem lembro qual eram os slides da palestra, mas digamos que o primeiro slide fosse sobre a importância do marketing digital. E aí, eu peguei aquela parte de notas do PowerPoint, né, e comecei a escrever tudo aquilo que eu falava. Fiquei escrevendo, aí peguei o segundo slide, como é o marketing digital nos Estados Unidos, sei lá, tô chutando. E aí escrevia tudo aquilo que eu falava na palestra. E aí, de repente, como eu tinha lá 20 slides, cada slide tinha lá um texto de mais ou menos que dava 2 páginas na nota embaixo. Caramba, peraí, eu tinha 20 slides, então já tem 40 páginas. Pô, mas que bacana. Se eu explodir cada um desses assuntos, detalhando mais, colocando imagem, eu tenho um livro. Legal. Então, primeiro eu escrevi as notas, não chegou a dar 40 páginas, talvez tenha dado uns 3 parágrafos em cada slide, não dava um livro, mas eu pensei o seguinte, mas espera aí, se eu vou escrever um livro, eu preciso de uma editora. E eu não quero ter o trabalho de escrever o livro inteiro e depois ficar buscando editora. Não, eu quero ver se esse negócio vai dar certo primeiro. Chutei a bola e depois corri atrás dela. Então o que eu fiz? Eu comecei a ligar e mandar e-mail para várias editoras para saber, eu tenho um livro, o que eu falei? Eu tenho um livro, eu não acabei esse livro ainda, mas a ideia do livro é escrever sobre marketing digital. Não tem produto sobre marketing digital no mercado, não tem livro sobre marketing digital, é uma coisa dos Estados Unidos, está chegando no Brasil agora, isso foi 2005, tá? Eu lancei o livro em 2006 e isso foi no final de 2005. Peraí, eu montei a agência em fevereiro. Não, deve ser no início de 2006, exatamente, foi no início de 2006. Então, com isso daí, o que eu fiz? Eu liguei para as editoras, aí uma editora, não, na verdade 2 editoras falaram, legal, manda o livro para a gente, que a gente tem interesse sim, a gente quer analisar o livro. E aí eu falei o quê? Olha, eu não terminei o livro ainda, eu vou terminar o livro e aí eu mando para você. Aí sim eu fui escrever o livro. E aí sim eu fui escrever lá as notas do PowerPoint, depois fui explodir cada assunto, porque aí eu já tinha 2 editoras interessadas. Então, quer dizer, tem mercado, tem gente interessada naquilo que eu quero vender. Com isso daí, eu escrevi, e aí passei 6 meses escrevendo. Eu sumi, durante 6 meses eu sumi, eu não apareci. O editor achou que eu já tinha desistido da ideia já. 6 meses depois, eu tinha por volta de 140 páginas escritas. E nessa época, isso foi em 2006.
Nessa época, eu morava dentro da agência, porque a gente tinha alugado uma casa, ao longo desses 6 meses, eu tinha alugado uma casa pequena, tinha 120 metros quadrados, assim, mais ou menos, e ela tinha uma edícula. Uma edícula que era uns 12 metros quadrados, era um quarto e um banheiro. E aí o que eu fiz? Como eu não podia pagar o aluguel da agência e pagar o aluguel do meu apartamento, no caso eu morava numa república na época, com mais, sei lá, 15 caras, eu mudei para dentro da agência. Então, primeira coisa, é importante que você esteja aberto a fazer sacrifícios. Isso era uma ridícula, não uma edícula, exatamente. Boa, Aninha, era uma ridícula. Então, é importante que você esteja disposto a fazer sacrifícios. Nessa época que eu estava escrevendo o livro, é importante falar isso para as pessoas não acharem que as coisas vieram de graça, né? Vieram fáceis, né? Nessa época, nesses 6 meses que eu estava escrevendo o livro, eu estava montando a agência, no início da agência, então você meio que fazia tudo, morava dentro da agência, ok? E fazia faculdade à noite, porque eu fiz IBTA, então um curso de tecnólogo de 2 anos, já estava com a agência já, então eu estava fazendo faculdade, eu estava morando dentro da agência e estava escrevendo um livro. Algumas pessoas podem pensar o seguinte: Conrado, a pergunta que fizeram aqui, você não pensou em desistir? Lógico que eu pensei em desistir. Várias vezes eu olhei e falei o seguinte: cara, esse negócio está muito difícil, está muito puxado. Mas aí no dia seguinte eu acordava e continuava. Não é uma questão de pensamento, é uma questão de execução. Você não tem que pensar, você tem que executar, você tem que planejar lá no início, traçar o plano e falar o seguinte: eu vou seguir esse plano aqui até o fim, até dar certo. Mas eu não pensei muito não, tá? Talvez eu tenha perdido a minha fé, não, talvez, acho que nem foi a fé. Eu olhei e falei o seguinte: nossa, tá pesado demais, umas 3, 4, 5 vezes no máximo, não passou disso. E aí depois eu acordei no dia seguinte e continuei trabalhando. E outra coisa, não tinha opção, né? Eu já tinha queimado meus navios, né? Não tinha opção. Eu estava morando dentro da agência, então era a minha casa, e eu tinha que fazer aquele negócio crescer. Apoio de amigos e familiares? Não, eu tinha uma sócia, né, que foi uma pessoa que me apoiava muito, que era minha sócia, Laila Vanetti, que estava ali sempre fazendo a coisa andar para frente também e tudo, os dois lutando ali, mas não tinha apoio. Tinha apoio da minha mãe, né? Só que o apoio da minha mãe era: mãe, tamo aqui, tamo junto, tamo trabalhando. Minha mãe: isso aí, continua. Acabou. Era isso, né? Minha mãe tava no Rio e eu aqui. Então, e aí o que eu fiz? Eu escrevi o livro, 6 meses depois eu lancei o livro, e aquele livro foi o meu segundo ponto de virada. O primeiro foi quando eu decidi, lá em 96. Em 2006 foi o segundo ponto de virada, que foi aquele que eu realmente escrevi o livro. Então o primeiro ponto de virada, geralmente ele é mental. O segundo ponto de virada, ele é braçal. Você tem que ir lá e fazer as coisas. Escrever um livro, morando na agência, fazendo faculdade à noite, cara, não é fácil, não é fácil. E demorou 10 anos, mas porque a primeira vez deu errado, né? Você planeja se der errado, e agora? Deu errado. A primeira vez, na verdade não deu errado. Esse deu errado é a palavra errada, ok? Não deu errado. Não deu o resultado que eu queria. Deu certo se eu quisesse quebrar uma empresa. Eu quebrei. Pronto, acabou. E aquela falência me ensinou muito. Me ensinou demais, cara. Demais. Eu só não quebrei na segunda vez porque eu tinha quebrado na primeira. E eu já tinha aprendido o que era quebrar. Eu não queria passar por aquela lembrança amarga de novo. Então, com isso daí, eu fui lá e, cara, eu não quero passar por isso de novo. E fui lá e lutei. Ok? Então, o primeiro ponto de virada, ele é mental. O segundo ponto, ele é braçal. Pensa sempre nisso. O meu segundo ponto foi escrever o livro. E quando eu escrevi o livro, eu realmente descobri qual era a minha vocação. Eu descobri o que eu vim fazer aqui. Que era, cara, mudar a vida das pessoas através das minhas palavras. E é isso que eu faço, né? Eu sempre tento, estou sempre lutando para mudar a vida das pessoas por meio da palavra. O poder da palavra. A palavra tem muito poder. Muito poder. Então, e é isso que eu sempre faço desde lá de trás, quando eu escrevi o livro. E era um livro muito técnico,
E aí, no final, ele foi se transformando num livro mais estratégico ao longo do tempo. E outra coisa, eu lancei a primeira vez o livro, em 2006. Quando foi em 2008, o meu editor chegou e falou o seguinte: Conrado, escreve outro livro, esse aí vendeu bem, esgotou, escreve outro. Eu falei, não vou escrever outro. Eu vou escrever o mesmo, só que eu vou melhorar ele. E aí escrevi de novo. Eu não quero ter um monte de livro vendendo um pouquinho, eu quero ter um livro vendendo muito. E aí eu escrevi de novo o livro. E aí ele foi para de 200 páginas. Aliás, ele tinha 150 páginas. O Rubens, que é o meu editor, ele chegou e falou o seguinte: Conrado, livro com 150 é muito fino, não dá lombada. Porque aí eu aprendi que o livro tem que ter lombada, porque ele tem que aparecer na prateleira. O Michael tem esse livro autografado, exatamente, muito bom, Michael. E eu tenho a foto ainda, daquele dia lá, que eu autografei o livro, muito legal. E aí o que eu fiz? Eu enchi com um monte de imagem e foi para 200 páginas, acabou, um monte de figura. Pronto, 200 páginas, deu lombada, e aí depois eu peguei o livro e escrevi ele de novo, coloquei mais 200, foi para 400, porque aí eu aumentei a lombada. Depois fui para 600, aumentou mais ainda a lombada, e depois fui para 900, aí a lombada ficou enorme, né? A lombada ficou monstruosa, e com conteúdo de valor, lógico, né? Não é só encher linguiça. Mas as primeiras, no primeira edição eu confesso que eu enchi linguiça com 50 páginas. Quem tiver essa edição aí vai ver que tem um monte de imagem lá. Mas, então, não, primeiro, o livro ficou perfeito? Não, não ficou perfeito. A primeira edição não ficou perfeita, mas ela ficou, ela existiu. Eu chutei a bola e corri atrás dela. Então, pensa sempre nisso. Cuidado para você não ficar colocando um monte de empecilhos para você não fazer a coisa acontecer. Você tem que fazer acontecer. E se, livro bom é livro de 200 páginas e o meu tem 150, cara, 50 páginas de imagem, acabou. E depois você melhora. Faz a coisa, vai lá, chuta a bola e corre atrás dela. Legal? Então, esse que eu queria comentar com vocês, porque quantos livros vendeu? Primeira edição foram 1000 exemplares, que foi a tiragem, né, de 1000 exemplares, e vendeu em 10 meses. E vendeu muito bem, assim, cara, vendeu muito bem mesmo. Eu lancei, eu acho que eu lancei em agosto de 2006, eu acho que foi. E aí, no início de 2008, eu lancei a segunda edição. É isso daí. Ok? Você tem medo de quebrar outra vez? Como você controla o trauma de ter quebrado? Trauma é se eu estivesse ressentido. Ou... Acontece, não tem trauma. Acontece. Quebrou, acabou. Passo para outra. Se eu tenho medo? Não tenho medo. Eu faço tudo para isso não acontecer, né? Lógico, né? Mas não tenho medo. Porque isso faz parte da vida. Você... fracassar faz parte do sucesso. Lembra sempre disso. Ok? Legal? Entendido isso? Então, você já sabe o que você vai fazer com isso que a PubliWeb... Não, a PubliWeb eu vendi. O QI eu quebrei, tá? Você já sabe o que você vai fazer? Sim ou não? Você tem que saber o que você vai fazer. Não adianta eu falar se você não agir. Ok? Não adianta. Porque se eu simplesmente ficar falando e você não fizer absolutamente nada, cara, você não vai conseguir ir pra frente, né? Você tem que fazer. Legal? Nome do seu canal no YouTube? Conrado Adolfo. Conrado Adolfo em todas as mídias sociais. Muitas pessoas dizendo que você não iria conseguir, lógico, né? Muitas. Se bem que eu não... Na verdade, não eram muitas, não. Algumas, eu lembro de algumas, mas não eram muitas, não. Sabe por quê? Porque eu não tinha tempo para escutar as pessoas falarem comigo. Não dava. Eu estava na faculdade, eu estava estudando, porque eu queria acabar logo aquele negócio. E aí quando eu chegava na agência, era sozinho, morava sozinho, né? Então eu tinha que escrever. No dia seguinte eu já estava na agência trabalhando. Então não dava tempo de escutar gente me criticando ou falando que eu não ia conseguir. Não dava tempo, eu estava trabalhando demais. Não tinha tempo. Ok? Pessoal de São Carlos na house. Abraço, pessoal de São Carlos. Que mais? Quem duvida de nós serve de combustível para motivação. Tem uma outra coisa. Algumas pessoas... As pessoas são parafusos, tá? As pessoas são parafusos. Algumas pessoas espanam, outras pessoas apertam. Tem um parafuso que espana e um parafuso que aperta, não é verdade? O que eu fiz foi marketing, que eu fiz lá. Então, algumas pessoas você tenta e espana. É parafuso que fica girando em falso. Aquela pessoa espanou. E outras, quando você aperta, o cara aperta. E aperta mesmo.
Você tem que descobrir se você é um parafuso que espana ou se você é um parafuso que aperta. Simples assim. Porque se você espana agora, em algum momento, em algum ponto da sua vida, você vai ter que apertar. Você vai ter que segurar a barra e vai ter que continuar caminhando. É melhor que você treine isso agora, ao invés de espanar. Ok? Então, isso é uma coisa importante, tá? Isso é coisa importante. Descubra se você é o parafuso que espana ou o parafuso que aperta. E uma outra coisa, quanto mais cedo quanto mais cedo você for o parafuso que aperta, mais barato você vai pagar o preço da vida, ok? Quanto mais tempo você demora para pagar o preço que a vida te cobra, mais caro você paga. Pensa sempre nisso. Então, seja o parafuso que aperta logo, ao invés de ficar espanando. Beleza? Qual o programa que eu uso para edição? Camtasia. Eu não sou um cara um cara de edição, né? Você vai escrever um livro sobre mindset? Já estou escrevendo. Vai sair no ano que vem. Mas eu estou reunindo minhas histórias de outros empreendedores, estou lendo bastante, eu estou estudando algumas coisas que eu não estudei ao longo desse tempo, que agora eu tenho que voltar e tenho que estudar. Então vou fazer agora alguma formação em coach no ano que vem. Então, no meio do ano que vem, no primeiro semestre, de abril até agosto, vai sair o meu segundo livro. Eu gosto de escrever livros definitivos, né? Eu não gosto de escrever livro para vender. Eu gosto de escrever livro para criar autoridade e para realmente ajudar as pessoas de verdade. Não é aquele livro de final de semana. É o livro que demora 1 ano para se escrever. E eu já estou escrevendo ele. Vai sair no ano que vem. No meio do ano que vem. Ok? O Empreendedor em Cada Lá é um produto meu. Exatamente. Legal? Maravilha? Mindset eu tô montando. Cara, eu e a Carolina, a gente vai ver uma data assim. Mas vai ter, em breve. Se eu sou aluno do Mindset, está mudando minha vida, legal, obrigado. Se eu mudei a sua vida, escreve um e-mail para mim, tá? Eu gosto, é importante isso para mim. Escreve um e-mail conrado@webelieve.com para contar a tua história, tá? A tua história. Isso é importante para mim, muito importante. Que eu acho que ter um sócio é importante, dependendo do sócio, lógico. O ideal é você trabalhar junto com a pessoa para 2, 3 anos depois você conhecer muito bem essa pessoa e aí você transformar ela num sócio ou não, tá? Você tem que descobrir se ela é o parafuso que espana ou o parafuso que aperta, né? Legal? Pessoal, então eu vou lá, vou almoçar. Queria deixar essa mensagem aí para você. Você já sabe o que fazer com isso que eu falei? conrado@webelieve.com. Tem um BR não. Acho que o BR chega também, mas é .com. Ok? conrado@webelieve.com. Não é .com.br não, tá? conrado@webelieve.com. Só, que já é uma marca internacional já. Tudo bem? Já sabe o que fazer? Já sabe? Correto? Escuta de novo e vai tendo ideias e vai anotando o teu plano de ação das próximas semanas. E aí você vai embora, faz a coisa acontecer e depois me conta, ok? Pessoal, grande abraço e até a próxima. Boa tarde, bom almoço, boa tarde para todo mundo. Vou encerrar aqui então.